Oi pessoal, primeiramente eu vim falar que eu não estou fazendo um vídeo muito quanto eu gostaria, porque o meu celular é ruim e para eu conseguir um celular para fazer um vídeo é um sacrifício, tá? Então quando eu consigo, quando eu tenho tempo livre ou quando eu estou sozinha em casa, aí eu consigo fazer. Aí quando eu puder, né, porque depois que acabar essa quarentena, aí a gente vai poder voltar a trabalhar e ter dinheiro para comprar um celular novo. Bom, hoje vim aqui falar rapidamente, porque não tenho muito tempo para fazer o vídeo, né, por enquanto. Eu vim falar sobre o filme que eu assisti, que é baseado em fatos reais, né, um filme sobre crime, que é crime americano, né, um crime americano. E esse filme, ele é muito legal primeiro porque ele é baseado em fatos reais, né? E segundo porque ele intriga muito pelo fato e pela crueldade também do que acontece, né? Não vou contar aqui o filme todo, só o início, né? Que um casal, né, deixa as suas duas filhas, para poder trabalhar, né, para poder viajar, porque eles trabalhavam viajando em circo, assim, e aí eles precisavam de tempo e tal, e precisavam que elas ficassem, que elas tivessem mais estabilidade num lugar, né, que é importante para elas fazerem amizade, estudar, etc. Coisa que elas não tinham. E aí conheceram uma família, uma mulher solteira que tinha vários filhos, deixaram essas duas meninas com essa mulher chamada Gertrudes, e ela prometeu cuidar das crianças por $20, eu acho. E aí o que acontece? Quando o primeiro cheque atrasa, né, essa mulher começa a maltratar as duas meninas. Pelo filme, né, eu não pesquisei muito, mas pelo filme ela escolheu só a Silvia, que era uma das meninas, para maltratar. E maltratava muito, né? E o que a gente mais fica assim pensando sobre a história, né, é que por que ela escolheu só a Silvia, né? Que eu acho, se eu não me engano, era a mais velha. Ela escolheu a Silvia e a filha dela, a Paula, também odiava essa menina. E, enfim, é estranho, gente, que às vezes tem pessoas, tirando o fato dessa mulher ser louca, né? Ela tinha problemas psicológicos, tomava muitos remédios e também não tinha dinheiro para poder sustentar as crianças e tal, e passava dificuldade, tinha muitos filhos. É importante a gente alertar as crianças, né, para naquela época eles não tinham muita consciência, né, das coisas, mas até hoje em dia a gente vê muitos pais que não alertam as crianças para certos tipos de pessoas, né? E tem pessoas que, até a nossa cotidiano mesmo, que às vezes não gosta da gente, sem a gente ter feito nada para essa pessoa. E você assistindo o filme, a primeira coisa que você se pergunta, né, que é um filme baseado em história real, mas você fica assistindo aquele filme e você fica sem entender, e às vezes passa pela sua cabeça que aquilo ali é só uma história de tão surreal que é, né, a história, de tão, assim, você fica pensando, isso não pode ser possível, não tem como uma pessoa, um ser humano, né, a gente não quer acreditar que existe um ser humano que tenha coragem de fazer aquelas atrocidades. Eu acho que eu até hoje não vi nenhum filme, né, e talvez
não pesquisei nenhuma história parecida com isso. É uma história diferente de todas as outras que eu já vi, né? E sem alongar muito o vídeo, porque não tenho tempo, né? Então, assim, vale a pena vocês assistirem esse filme, né? E tem muitas pessoas, eu até fiquei pensando na minha história mesmo, porque eu tenho 2 pessoas em especiais na minha família que não gostam de mim e nunca gostaram sem motivo nenhum, né? Que é a minha madrasta, né? Que madrasta, vocês sabem que realmente não gosto, realmente é muito, assim, comum, né? É mais raro ter uma madrasta que gosta dos filhos dos outros do que eu. E uma prima minha que nunca gostou de mim, sem motivo nenhum e tal. Eu acho que todo mundo, né? Sempre tem aquela pessoa que não gosta e tal, mas não gostar é uma coisa, né? Mas o filme, a gente vê uma raiva, um ódio, uma coisa só com uma irmã, né? Porque se fosse com as duas, a gente até pensava, não, mas é porque, enfim, né? A gente fica pensando, a gente fica nessa coisa na nossa cabeça. E por várias vezes eu fiquei assim, assistindo o filme, eu fiquei pensando assim, nossa, essa história muito, assim, fico pensando, né? Mas aí depois eu me tocava que era uma história real, porque de uma atrocidade tão grande, uma coisa assim tão surreal, que a gente esquece que é um filme real, né? E o filme é ótimo, é muito bom, né? E vale a pena assistir, tá? Obrigada por assistir esse vídeo. Desculpa fazer o vídeo correndo, que eu não tenho tempo mesmo para fazer esses vídeos. Queria ter mais tempo, queria ter um celular bom, mas infelizmente não tenho condições ainda, mas eu vou tentar, assim, comprar um celular. Gente, obrigada por assistir esse vídeo, tá? Se inscreve no canal, dá um like aí e assista esse filme que vale muito a pena. Tchau!